Olá a todos, para os mais distraídos, eu não sou a Maria Helena. A Maria Helena ficou sem voz e teve a ideia de me convidar para conduzir este Conversa Já Solta. Boa sorte para todos nós e vamos então a isto. Sejam bem-vindos então ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD. Convido-vos desde já a visitar o nosso site associacau-lad.org. O objetivo desta associação é a procura de respostas políticas para os problemas reais da sociedade e acreditamos que tal só será possível através da promoção da liberdade e responsabilidade individuais, da defesa dos direitos humanos, da procura de uma economia aberta e cooperativa e da defesa de uma sociedade mais inclusiva e participativa. Em suma, de uma sociedade verdadeiramente livre. Subscrevam o nosso canal de YouTube, @LADPortugal, o nosso Facebook, Twitter e Instagram, que de momento devem estar a passar em rodapé. Comentários e sugestões podem também mandar para o nosso e-mail. A nossa conversa de hoje vai ser com o Tomás Magalhães. Vamos à conversa. Então, comigo tenho finalmente o prazer de conversar com o Tomás. Já trocámos umas bolas via as redes sociais, não é? Algumas vezes. E então o Tomás é o nosso convidado de hoje, que dá a cara e os pensamentos ao projeto Despolariza, onde entrevista várias personalidades do mundo e da política e desconstrói temas que podem parecer polémicos. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, obrigado pelo convite. Isto foi muito suave agora, não? Esta é a parte mais que eu gosto menos no meu podcast. É esta, a introdução e dizer às pessoas para seguir e sabes para fazer like. É a minha primeira vez, então conto com a tua ajuda. Então tu defines-te como um aglomerado de células com consciência e com uma narrativa de vida e de personalidade que é baseada na sua memória. No entanto, acreditas ser mais do que isso. O teu caminho começou na física, mas as viagens e a curiosidade pela filosofia e pela vida em si fizeram-te seguir outro rumo. Em 2017, depois de ter estado na Índia, criaste um projeto de forma inesperada, a Associação Kolkata Relief, é isso? Uhum. Nesse mesmo país. A associação, que recebe donativos de todo o mundo, ajuda famílias sem abrigo na Índia para que possam estar mais protegidas nos meses das monções. Este projeto levou-te a ser convidado para o grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, onde partilhas as tuas opiniões com o nosso Presidente da República. Em 2020 criaste o Despolariza e já conversaste sempre com o mote Despolariza Pá, com o Ricardo Batista Leite, Tiago Maia Gonçalves, o Adolfo Mesquita Nunes, por exemplo. Mas o projeto complementa-se com as tuas explicações despolarizadas sobre temas como o livre-arbítrio, a lotaria genética e social e ainda as explicações sobre a origem do ser humano e a expansão do universo no Big Bang que te pariu. Muito bem. A polarização é então um dos principais impedimentos à coesão social, ao debate produtivo e ao desenvolvimento pessoal, não é? Dizes tu. Tu nasceste em Inglaterra, viveste em Moçambique e costumas viajar muito, inclusive acabaste por criar um projeto na Índia, o Kolkata Relief. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, então queres que comece pelo Kolkata Relief? Por exemplo, sim. Pronto, mas para contar a história do Kolkata Relief tem que começar um bocadinho antes. Acho que fica mais bonito, porque eu estudei Física, como tu disseste, depois fiz um mestrado em Nanotecnologia. E depois, no último ano do mestrado, estava a ler um livro do Orhan Pamuk, que é um escritor, um prémio Nobel turco, e a ler lá um capítulo tive uma ideia para um negócio. E na altura eu andava a poupar dinheiro da bolsa, porque estava a estudar com bolsa. Foi antes da crise de 2008 que entrei no mestrado, por isso foi o tempo das vacas gordas e as bolsas para mestrados europeus eram generosos. E estava a poupar para estudar cinema, para fazer um mestrado em cinema, um curso em cinema. E tinha estado a ver escolas e já tinha decidido que provavelmente ia para a Austrália. Só que depois pensei, olha, ou vou já para a Austrália ou experimento montar este negócio e o pior que pode acontecer é falhar e depois tento ir mesmo ir para a Austrália. Então voltei para Portugal da Holanda, onde estava a fazer esse mestrado, montei essa empresa, que é uma empresa de tecnologia, de software, de passatempos com operadores móveis e pronto, aquilo correu relativamente bem, mas cheguei a um momento em que eu, que era o chefe, o nosso escritório éramos só 4, assim full time, depois havia mais pessoas aqui e ali. Eu não estava motivado com aquilo, não gostava do que fazia, mas tinha o papel de motivar os outros, então tive que me tornar um bocado ator. E que é uma forma generosa de se dizer mentiroso. Mentiroso, acabaste de fazer um pouco de cinema também, não é? Que estavas à espera. Exato, foi o meu curso de representação. E aquilo meio que me estava a corroer por dentro, sabes? A cena de
sei lá, lembro-me bem no início de 2015. Não sei porque é que me lembro tão bem disso. Claro, foi porque um dia em que senti especialmente que estava a representar, mas tínhamos assim um quadro branco e eu escrevi 2015 e a traçar os objetivos para o ano e assim a fingir-me de todo motivado. Mas depois saí do escritório e fui para aí chorar para o carro, ouvir Sigur Rós ou qualquer coisa assim. O que é que eu estou a fazer à minha vida, não é? Sim, estava a correr bem e graças a isso consegui comprar um apartamento que é alojamento local, e foi esse alojamento local que me deu coragem de fechar esse escritório. Porquê? Porque eu percebi que o alojamento local dava para pagar uma renda e gasolina e, sei lá, saúde, o mínimo, e pronto, dava para pagar o mais importante da vida, que é ter teto, ter comida, ter água e ter saúde. E então pensei, pronto, já não tinha tanto medo, já não tinha tanta necessidade de ficar ali preso àquele escritório. Então, na altura, fechei o escritório. E muito antes de ser fixe, fomos eu e um programador para home office, e o outro de vez em quando também. E então eu fiquei livre, não é? E também tomei a decisão da empresa passar a ser uma coisa, uma coisa mais, se calhar, baseada em continuidade e melhoria dos projetos existentes do que expansão louca capitalista de todos os anos temos que crescer 100%. Então isso abriu-me tempo e finalmente comecei a estudar mais filosofia, psicologia e economia. Foram estas assim as 3 coisas que comecei a aprender. YouTube, livros, cursos online do Coursera. E uma das ideias que me infectou foi o altruísmo eficaz. Então aí, nesse momento também fiquei solteiro. E então fiquei ainda mais livre e pensei, é agora que vou para a Índia, porque eu já estava a aguardar ir para a Índia há algum tempo. O meu irmão foi para a Índia quando eu tinha 13 anos e eu já tinha viajado bastante até aí, viagens de 1 mês e até 2 meses, mas sabia que quando fosse para ir para a Índia queria ir muito tempo. Então pensei, pronto, é agora, vou para a Índia, não só vou o máximo que dá no visto, como também vou aproveitar e fazer experiências com voluntariado, ver se encontro coisas de altruísmo eficaz. Então fiz muito voluntariado, estive numa escola no meio dos Himalaias a ajudar os professores a organizarem-se, a ajudar a direção a organizar-se para quando um professor ficava doente, o professor substituto poder ir, e também a dar umas aulas de inglês. Estive num orfanato também em Rishikesh a dar explicações de física e matemática. Estive nas Irmãs de Calcutá. E pronto, aprendi muito sobre voluntariado aí e sempre com o meu mindset de altruísmo eficaz. E depois continuei a minha viagem para a Austrália, para o Irão, para a Malásia, e sabia que queria voltar à Índia para continuar a aprender sitar, que é um instrumento que eu toco, é uma espécie de guitarra. É cítara, não é? Sim, sitar. Eu costumo dizer sitar e propositadamente não traduzir, porque há muitas cítaras. Há muitas cítaras, mas quando se diz sitar em inglês, normalmente as pessoas sabem que se está a falar. Sim, não é? Sim, Okay. que é aquele específico. Mas eu já li umas cítara coisas indiana. Também, eu já li umas coisas que tu que escreveste acerca do altruísmo eficaz, mas se calhar fazia sentido explicares um bocadinho para quem nos está a ouvir do que é o altruísmo eficaz, porque eu achei um conceito bastante interessante também. Ok, então eu vou explicar rápido. Eu tenho uma palestra no YouTube que se chama, eu já não concordo com tudo que aquele Tomás ali está a dizer, Tomás de 2016 ou 2015, mas chama-se Giving What We Can Portugal, Tomás Magalhães, acho eu. Então o que é o altruísmo eficaz? No fundo é tentar, se surge na nossa cabeça a ideia de tentar fazer o bem, tentar unir o coração ao intelecto, se quiseres, ou o cérebro ao coração. E isto passa por, às vezes, fazer coisas que parecem ser um bocado frias, ou coisas que nos dão menos retorno emocional. O exemplo clássico que eu costumo dar é há uma associação que é Make-A-Wish, que é aquela associação que cumpre os sonhos de crianças com doenças terminais, que é um projeto muito, muito bonito mesmo, e claro que doar dinheiro para esse projeto é lindíssimo, mas o que o altruísmo eficaz nos convida a fazer é pensar, ok, eu posso com 500 euros levar uma criança com uma doença terminal à Disney, mas também posso com esses mesmos 500 euros desparasitar 500 crianças na África subsaariana. E vais a ver o impacto que tem desparasitar uma criança, não só na criança em si,
mas na capacidade da família também saber gerir-se por ter menos um filho doente, no grau de educação para as crianças conseguirem ir mais à escola. E a própria comunidade, não é? Depois também, quando consegues fazer isso com 500 crianças, com 50 crianças, fores para uma aldeia e conseguires fazer isso quase em massa, é incrível. Sim. E então, à primeira vista, deixa-nos assim um sabor estranho na boca, que é, coitada da criança com uma doença terminal, não é? Realmente... Sim, tens de decidir, não é? A decisão. Tens de decidir. Mas isso é fixe da filosofia. Há coisas da filosofia que eu acho que já são demasiado viajar na maionese, mas e especificamente no altruísmo eficaz. Mas há uma experiência de pensamento que é a criança a afogar no lago. Que no fundo é, tu imagina que compraste uns sapatos novos, custaram 500 euros e estás aqui a andar num parque qualquer em Carnaxide e vês uma criança a afogar-se num lago. Parece que se está a afogar, não tens a certeza. Tu estás com os sapatos novos e não há tempo para os tirar. Se tu decidires não ir ajudar a criança e explicares a alguém que tinhas uns sapatos novos, estás feito, não é? Vais sair logo na CMTV como a pior pessoa do mundo e toda a gente vai julgar. A CMTV que já está lá a filmar, entretanto, não é? Exato, chegou ao destino. Já lá está. E pronto, qual é o paralelismo que se faz com a vida real? É que neste momento, tu no teu telemóvel, tu podes em 5 segundos fazer um donativo de 500 euros que com um grau elevado de probabilidade pode salvar uma vida. Então nós... metaforicamente, estamos a todos os momentos, a todos os segundos da nossa vida a passar pelo lago com a criança a afogar-se. Certo. E é difícil viver com isto na cabeça, não é? Há uma tentação que é de ouvir esta ideia e abafar, porque é demasiado exigente, não é? Depois há outra que é tentar encontrar alguma paz com isto, que é eu estou realmente a todos os segundos da minha vida a viver isso, mas... não vou nem abafar, nem deixar que isto me deite abaixo. Vou tentar arranjar aqui um equilíbrio pessoal. E pronto, o altruísmo eficaz então tenta quantificar o impacto das intervenções e prioritizá-las. Se forem givewell.org, podem ver neste momento as ONGs ou as intervenções que são mais eficazes neste momento. E depois eu podia ficar aqui muito tempo só a falar disto, porque há muitos... O meu principal argumento contra é que acaba por beneficiar coisas que consigas quantificar. Por exemplo, construir uma escola é muito mais difícil de quantificar os anos adicionais de qualidade de vida que aquilo dá a alguém do que desparasitar. Certo, claro. Então o próprio movimento acaba por... pela sua fórmula de sucesso, não é? De medir o que é o sucesso, acaba por beneficiar aquilo que é mais facilmente quantificado em QALYs, que é QALY, Quality Additional Life Years. E tu sabes lá, se ou construís uma escola, não vai sair dali um ser humano excepcional que vai depois emigrar para Londres e tirar um curso e depois fazer aquela aldeia dos melhores sítios do mundo para viver, não é? Nunca sabemos. Sim, se calhar aí é só um KPI que não está bem escolhido, não é? Se calhar aí há mais KPIs que se podem escolher para fazer essas avaliações. Mas concordo contigo, porque depois há de haver projetos que sofrem um pouco porque não são tão facilmente traduzidos nisso. Mas a própria comunidade altruísmo eficaz, como é óbvio, sabe isto e tenta colmatar isto e tenta fazer tudo o que pode para balancear. E nisso íamos para o Relief, o Kolkata Relief. Pronto, então eu voltei no fim dessa viagem, no último mês, porque queria comprar. Eu nesses 6 meses na Índia ia pedindo cítaras indianas emprestadas aos professores, ia tocando e aprendendo. E tinha decidido, antes de ir para Portugal, vou mais um mês para a Índia, comprar a minha e ter mais um mês de aulas intensivas com o professor de todos que era o melhor e que ainda é o melhor, que é o Pandit Sugato Nag. E então fui, e a minha ideia não era começar uma ONG, mas desta vez que voltei para Calcutá, era a época das monções, havia uma família que eu conhecia, que via na rua, e a mãe dessa família pediu-me uma lona para proteger a família da chuva. E eu espreitei para dentro do barraco, vi que estava a chover lá dentro, e eles tinham na altura um bebê com meses e uma criança pai com 4 e outra com 6, e pensei, claro, não é? Que raio de ser humano é que eu seria se dissesse que não. Então fui comprar uma lona, entreguei-lhe a lona, ela ficou assim a fazer cerimónia, percebi que ela não gostou muito daquela lona, mas estava a fazer cerimónia, e então
insisti muito e ela, o que é que se passa? O que é que se passa? Podes-me dizer, não tem mal se eu tiver feito algum erro? E ela disse, esta lona os ratos gostam de comer. E aí aconteceram duas coisas. Primeiro, apercebi-me mais uma vez que os nossos problemas são ridículos. E depois apercebi-me que não, pá, se eu quero fazer isto, tenho que fazer com as pessoas, não é? Quem é que sou eu, o Tuga branco, que chega aqui e acha que... E que não percebe nada de lonas, não é? Não percebe nada de lonas. Não percebe nada de lonas, não percebe nada daquela cultura, não percebe nada. Agora já percebo, não é? Porque já passei centenas de horas com os sem-abrigo de Calcutá, mas na altura ainda menos percebia. Então peguei na Pooja, que é essa mãe dessa família, e nessa altura já tinha decidido que ia ajudar as famílias todas dessa rua, e fui com ela para ela me dizer qual era a melhor lona. Então comprei a lona, comprei uma rede mosquiteira também, porque isso foi influência do altruísmo eficaz, porque é uma intervenção barata e que realmente tem impacto. E também um livro para as crianças poderem começar já, um livro assim plastificado, duradouro, para as crianças poderem começar já a aprender um bocadinho de matemática, algumas palavras e bons hábitos de higiene. E fiz um vídeo para o Facebook a dizer, pessoal, com 5 euros, na altura 4 euros, consigo distribuir estes 3 objetos para os sem-abrigo, e expliquei o que é que havia cada objeto, quanto é que cada um custava. 100% dos donativos era para esses objetos e para a distribuição. E pronto, esse vídeo acabou por chegar a muita gente, e nesse primeiro verão ajudámos acho que 1800 ou 2000 famílias. E pronto, e a meio desse mês apercebi mais, está a chegar a uma dimensão em que tem que se calhar deixar de ser na minha página pessoal. Então inventei o nome na altura era Kolkata Monsoon Relief, que era da época das mações. Entretanto já crescemos e é uma coisa diferente do ano todo. E então foi assim, foi um bocado sem querer, percebes? Foi muito orgânico, não é? E acho que é interessante, é isso, não é? Ir alguém e traduzir para quem está a ver, não é? Essa realidade, e dizer, olha, 5 euros, que para nós não faz a diferença que faz aqui, 5 euros são capazes de resolver este problema. Isso é excelente. E tens voltado lá, tens ido lá regularmente, continuas a ver as pessoas, continuas em contacto? Como é Sim, que fazes? fomos 16, 17, 18, 19, depois 20 não podemos ir por causa do Covid, 21 também não podemos ir por causa de Covid, 22 começámos um centro comunitário com a Little Big Help, que é uma ONG que foi começada por uma mulher dinamarquesa também, uma história mais ou menos parecida, e que abre centros comunitários. Então em conjunto com eles agora temos um centro comunitário na slum de Santragachi. E agora este ano que as coisas finalmente estão a voltar ao normal, em princípio vou lá em julho para perceber se realmente continua a ter impacto e se faz sentido continuar a fazer a distribuição original. Ok. Porque lá está, é a filosofia do altruísmo eficaz. Olha, se a partir do momento em que alguma coisa não esteja a funcionar, o não estar a funcionar é mais importante do que o teu ego ou do que aquilo que tu imaginas que aquilo deve ser. Não é? Tem que se mudar alguma coisa, não é? Alguma coisa tem que ser feita para mudar. Depois, tu és uma das pessoas, agora outro tema, és uma das pessoas ouvidas pelo Presidente da República no encontro do grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, e tiveste aulas com o Dalai Lama. Como é que isto acontece tudo? Não é? As aulas com o Dalai Lama foi quando em 2016 estava na Índia, e por acaso quando eu estava a passar lá em McLeodganj, que é onde está o governo do Tibete em exílio dentro da Índia, eu sabia que era lá que via o Dalai Lama, mas muitas vezes ele não está lá porque viaja muito. E por acaso, passado uns dias, ia haver umas aulas de budismo com ele, mas eram umas aulas de budismo para 5.000 pessoas, percebes? Não era assim uma sala de aula. Não era o Tomás e o Dalai, não é? Sim, por acaso consegui dar-lhe um passo ao banho e pedi-me para lhe chupar a língua, mas eu não aceitei, por acaso tive pena. Como é que viste isso? Isso é um bocado estranho ou não? Como é que do ponto do despolariza se vê uma coisa dessas, não é? Nunca aconteceu, não é? Sim, a minha primeira intuição foi ou ele está a xexé, ou realmente isto é uma coisa, há aqui alguma coisa cultural que eu não estou a perceber. Sempre passaste lá há muito tempo, não é?
Sim. Já passaste lá tempo suficiente para... Mas entretanto, deves ter visto, depois disso acontecer, saíram vários textos a explicar que há um hábito cultural entre as pessoas mais velhas e mais novas daquela cultura tibetana que não é, tem a ver com pedir um beijo e pedir um abraço aos netos ou às crianças. E depois no fim, de género dizer só me falta pedires a língua, ou só me falta pedires para chupar a língua, não sei se era chupar a língua, mas só me falta pedires a língua. Pelos vistos é uma... Leste isso? Não vi. Mas pronto, houve algumas pessoas depois a vir explicar isso, mas eu não sei até que ponto isso é por ignorância, não é? Não sei até que ponto isso realmente é uma coisa que acontece. Sim, ou se é protecionismo de uma figura. Pois, porque imagina que cá há 50 anos numa vila de Ribatejo havia um hábito qualquer parecido, percebes? Sim, isso não quer dizer que no dia a dia seja normal nós fazermos isso. Claro. Bem, mas foi esquisito. Foi uma daquelas coisas muito esquisitas. Olha, e tentei, nem tinha um podcast na altura, mas eu nestas coisas mando-me de cabeça. Os meus amigos até dizem que até tem um adjetivo que é isto, que é tomazar, que é, tentei convidá-lo para entrevistá-lo sem ter nada. Mas nestas coisas eu penso sempre, o que é o pior que pode acontecer? Claro. Então fui lá, bati à porta, falei com um assistente dele e queria falar com ele sobre altruísmo eficaz na altura, para ver se ele já tinha ouvido falar ou assim, e eventualmente gravar a conversa, nem que fosse só com o telemóvel, claro, e partilhar com a comunidade de Altruísmo Eficaz. E deram-me o cartão de visita do Dalai Lama. A sério? Sim, ainda tens? Sim, acho que ainda tenho numa caixa de... Mas não devia ser o número pessoal dele, não é? Devia ser o número assistente, mas é um cartão de visita que diz, acho que é HH His Holiness da Dalai Lama, assim grande no meio, assim uns símbolos a vermelho à volta budistas, não lembro quais. Depois em baixo um e-mail e um número de telemóvel. Interessante. E fui rejeitado. Foste rejeitado pelo Dalai Lama. Sim. Mas olha, ganhei uma história. Ganhaste uma boa história. Eu acho que cada vez mais tu fizeste de uma forma pessoal, não é? Mas cada vez mais isso é tão e tão fácil, não é? Eu lembro-me na altura, lá atrás, quando não havia redes sociais e etc. Passas-me só água. Não sei. Quando não havia redes sociais e etc. Era tão difícil, não é? Tu vias uma figura qualquer e as figuras eram todas tão inatingíveis, as pessoas eram tão inatingíveis. E hoje em dia, às vezes, se tiver só a curiosidade de falar com uma pessoa que admires e gostava de falar contigo sobre isso, é impressionante a quantidade de vezes que tens uma resposta positiva a dizer, bora falar sobre isso e vamos nos conhecer e vamos falar sobre isso, não é? Eu acho que é alguma vantagem que tínhamos que ter neste mundo global. Ficaste muito surpreendido quando eu te respondi. De quê? No Instagram. Das primeiras vezes? Não, porque não, mas sabes porquê? Estava a fingir que era famoso. Pois, mas és, na verdade és. Não, mas nem sequer me surpreende, sabes? Porque sei lá, já falei com o Hermano José uma vez qualquer. Havia um amigo meu que fazia anos e eu adoro o Hermano José e mandei uma mensagem ao Hermano José perguntar se lhe podia dar os parabéns. E o Hermano José fez um vídeo e mandou-lhe dar os parabéns. É incrível, não é? E portanto acho que às vezes as pessoas só não têm esse passo. E acho que ainda mais difícil é fazê-lo walking, não é? Chegar, bater à porta, olha, o Dalai Lama está, eu gostava de falar com ele. Mas acho que é mesmo de valor e acho que isso é que é empreendedorismo também. Só para acrescentar, antes de continuares, no outro dia li que há um professor qualquer no mundo, não sei se, acho que é nos Estados Unidos, e eu acho isto uma ferramenta espetacular para dar a pessoas da idade universitária, especialmente, que faziam um exercício que era exatamente esse. Virava-se para os alunos no início de semestre e dizia, olha, digam-me 5 pessoas ou 10 pessoas que vocês adoram ou admiram e que vocês acham que é completamente impossível falarem com essa pessoa. E as pessoas faziam uma lista e eles disseram, agora vocês têm até ao fim do ano para tentar falar com essa pessoa. Né? E as estatísticas eram impressionantes. Era tipo 75% conseguia. E havia lá para o meio tipo Beyoncé, estás a ver? Lembro-me dessa história precisamente, e por isso é que me lembrei de falar sobre isto, porque realmente é verdade. E acho que crescíamos todos tanto, não é? Primeiro, se percebêssemos que não há figuras tipo sagradas e que somos todos pessoas, somos todos iguais e somos todos normais, não é? Não é por uma pessoa ser famosa ou não que não tem as mesmas necessidades que nós e os mesmos interesses. E acho isso super interessante, mas não é fácil ter o à vontade às vezes para o fazer, principalmente pessoalmente, não é? Desculpe, posso falar consigo. Mas estava-te a perguntar há pouco lá do encontro do grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal. E essa parte, como é que isso aconteceu?
Foi, agora já acabou, quer dizer, fomos substituídos. Ok. Agora são pessoas mais jovens. Nós tivemos. Outra vez rejeitado, desta vez pelo Presidente Sim. da República. Nós tivemos de 2018 a 2022. Depois tivemos 4 anos. Aliás, acho que tivemos uma última reunião ainda em 2023, a nossa última. E agora este grupo vai ser 2 anos, acho eu. Basicamente foi uma ideia do Bernardo Pires de Lima, que na altura não trabalhava na Casa da Presidência, na Casa Civil da Presidência, acho que estou a dizer bem, de pôr o Presidente da República a escutar fazedores, foi assim que nos explicaram, fazedores portugueses, ou que vivam em Portugal ou pelo mundo todo, que não estejam associados à política, ou seja, não terem nenhuma afiliação partidária pública, nem nada do género. E eu achei uma ideia muito boa, porque qualquer político assim que chegou aí, não é? Marcelo, Costa, não é? Todos os que chegaram longe, eu acho que acabam por estar muito rodeados de pessoas que são todos do mundo da política, sim. não é? E aqui o Presidente teve uma oportunidade de ouvir 40 fazedores que não têm, à partida, não têm lobby, não têm nenhuma intenção que não servir e partilhar com o Presidente o que é que eles, como portugueses, andam a sentir sobre Portugal, sobre o futuro, não é? Nomeadamente. E sentes que conseguiram alguma coisa? Achas que esses encontros deram frutos de alguma maneira? Sim, deram alguns frutos. Deram muito menos do que nós na primeira reunião achávamos, não é? Mas deram. Houve coisas que são se calhar mais fáceis de concretizar. Houve várias aparências do Sr. Presidente em eventos que foram ideias foram por causa de intervenções nossas. Houve também uma altura em que quando os influencers foram todos a Palácio de Belém, também foi uma ideia neste nosso grupo. Sim, houve assim algumas intervenções, mas sim, nós na primeira reunião achávamos todos que ia-nos ser pedido mais, se calhar mais trabalho e ia acontecer mais do que aconteceu. Mas acho que foi um bocado um amadorismo nosso. Se calhar nem toda a gente acharem que... Sim, se calhar nem toda a gente caiu não, teve essas expectativas. Mas foi espetacular, foi uma honra. E foi lá que eu fiz um discurso, e o meu terceiro foi só polarização. E tenho isso guardado. Se calhar um dia partilho isso, porque foi um bocado a gênese do Despolariza. Porque eu no fim dessa intervenção desafiei o Sr. Presidente a fazer uma série de vídeos sobre isso, qualquer coisa parecida com o que aquilo depois se tornou blog, estás a ver? E depois, quando eu percebi que não ia acontecer, pensei, pronto, vou fazer eu. Claro. E fiz. E bem, foi uma tomazada então. Mais ou menos. Mais uma rejeição. Mais uma rejeição que há mal se vem por bem, não é? A tua formação é em física, não é? E porquê é que decidiste deixar esse caminho, se é que se deixa, para as artes, filosofia, psicologia? Falámos já um bocadinho de que estavas um bocado desiludido com o que estavas a fazer, mas o que é que te chamou, ou seja, quando começaste a estudar e a ler outras coisas, não é? O que é que te chamou para a filosofia? Na verdade eu fui para a física porque gostava de filosofia, percebi mais tarde, porque não é só porque gostava de filosofia, porque eu adoro física, mas não gosto de investigação em física. E no segundo ano de mestrado eu tive 2 cadeiras, mas uma foi de cinema, porque era uma opcional que podia escolher da faculdade toda. Então, e o resto dos créditos foi tudo investigação. E correu-me mesmo bem. Tive 8 em 10, que quase ninguém tem 10 e quase ninguém tem 9 lá em Delft. E esse grupo onde eu estava, o projeto onde eu estava a trabalhar foi publicado na Nature, é tipo a Liga dos Campeões. Então reformei-me no topo, porque apercebi-me que o que eu gostava da física era as perguntas, era as grandes perguntas, não é? E era pensar sobre as coisas, era a curiosidade. O que me levou para a física foi curiosidade, e acho que essa mesma curiosidade depois levou-me para a filosofia, psicologia, economia, mais numa de aprender por mim. Certo. Interessante. A polarização é um dos principais impedimentos à coesão social, ao debate produtivo e ao desenvolvimento pessoal. Eu disse isso? Em tempos. Onde? Não faço ideia. Ok. Não me recordo. Mas disseste qualquer coisa assim. E faz algum sentido ou não? Sim. Eu acho que faz sentido. Sim.
O projeto Despolariza, chama-se Despolariza porque eu precisava de uma palavra que desse para entender logo à primeira mais ou menos sobre o que é que aquilo é. Se fôssemos mais rigorosos, chamar-se-ia transcende a dualidade ou transcende o dualismo, ou chamar-se-ia Destribaliza. Mas Despolariza também é bom, porque quase as pessoas confundem um bocadinho o termo polarização com extremar. Ver as coisas de uma forma polarizada é ver as coisas de uma forma binária, ou seja, só há os bons e há os maus, ou és da esquerda ou és da direita, ou és preto ou és branco, pronto. E então, eu tenho pena, porque eu meio que popularizei a palavra, ou eu meio que popularizei o adjetivo polarizado, mas acho que as pessoas usam mal. Porque às vezes, por exemplo, quando eu falo do Covid, porque eu sou um bocado negacionista, assim, sou mais do que a média, pelo menos. Eu estou a usar esta palavra, só esta palavra dava aqui uma hora de conversa. Mas acho que o que aconteceu no Covid foi grave, houve muitas coisas graves que aconteceram. Ainda há 2 semanas li uma coisa nova que nunca tinha lido, que houve uma ilha qualquer onde um vulcão ia começar a rebentar e entrar em erupção. E que não evacuavam pessoas que não estivessem vacinadas. Estava um funcionário, tipo um médico ou um chief medical officer qualquer à porta do barco a ver se as pessoas estavam vacinadas ou não. E para mim foi uau, isto parece quase uma coisa bíblica ou quase tipo do Holocausto, que está um funcionário debate à porta de um barco a decidir quem merece ir para a salvação baseado no seu estado de vacinação. Sim. Pronto, houve muitas coisas que aconteceram mal. E então às vezes as pessoas dizem estás um bocado polarizado com o Covid. E eu acho que o que as pessoas querem dizer com isso é que estás com opiniões fortes e fora se calhar da média. Mas polarizado para mim não é isso. Polarizado é ver que só há 2 opções, percebes? Certo. E então tenho que fazer se calhar um vídeo ou um post sobre isto. Já devia ter feito há muito tempo. Mas eu por acaso acho que sempre li a despolarização precisamente dessa forma, não é? Pelo menos para mim foi claro na altura em que li e acedi ao teu blog, porque uma vez em conversa com um amigo meu estava precisamente eu a falar do problema que existe com as pessoas serem polarizadas, não é? Porque de repente já não consegues ter uma conversa com ninguém, porque dizes determinada coisa e já és um fascista, dizes determinada coisa já és comunista, não é? E depois as pessoas não entendem que há uma base de entendimento que se calhar até têm, não é? E é isso que às vezes quebra a comunicação. E falava disto com um amigo meu, ele disse: há um blog porreiro que eu acho que tu devias ler, e indicou-me o Despolariza, e eu na altura estive a ver e depois comecei-te a seguir e etc. Portanto, já fui indicado, ou já ia a pensar nisso quando fui ler o blog, e portanto para mim sempre foi muito claro que era um bocadinho por aí, e acho que cada vez faz mais sentido, porque se formos, e eu nem sei se eu diria que és polarizado relativamente a um tema. Eu acho que tu ou és uma pessoa tendencialmente polarizada ou não és, não é? Portanto, acho que vem de ti. No outro dia discutia com uns amigos meus que têm uns ideais políticos diferentes dos meus acerca de um tema, e eu estava completamente convencido que estava certo. Mas estivemos a conversar, trocámos ali umas bolas e disse: olha, nunca tinha visto a coisa desse prisma, se calhar faz sentido da maneira como vocês estão a ver também, não é? E senti nesse momento que se me fechasse em mim e disse: comunistas, não é? Não ia aprender nada, e ali pelo menos deu para aprender, e acho que essa é a melhor lição que se pode tirar do Despolariza, do teu blog, se as pessoas souberem olhar para ele da maneira certa. Por isso, se puderes fazer esse vídeo explicativo, para mim nunca me fez falta, porque sempre vi dessa forma, mas se achas que há pessoas que veem aquilo de maneira diferente, acho que era importante. Mas há outra coisa, deixa-me só acrescentar, que é eu já falei disto numa entrevista com a Students for Liberty, acho eu. Mas o objetivo do Despolariza não é, se calhar há 2 objetivos, há muitos objetivos, mas 2 dos objetivos são: as pessoas deixarem de ver uma série de temas na sua vida como preto ou branco, não é? Ou seja, como dualidades, não verem não verem falsos dualismos, porque há dualismos naturais, não é? Escuro com luz, quente e frio, não é? Nós é que existem. A dualidade é uma inevitabilidade da realidade e é uma inevitabilidade da linguagem, porque dá jeito,
mas nós temos uma tendência de gerar dualidades ou polarizações que não existem. Mas até o quente e o frio são relativos, não é? Sim, isso é o que eu ia dizer também, que até esse dualismo te consegues transcender quando entendes que o frio não existe na física, é só as partículas estão a mexer com menos velocidade. Certo. É relativo. E todos os outros dualismos, mesmo naturais, tu também consegues tentar transcender. Mas isso já é pedir muito, pá. Certo. O primeiro passo é tentar não criar novos polos artificiais, não é? Claro. E depois o segundo é, imagina que isto é um assunto qualquer, um eixo de X, independentemente de tu teres a opinião, pá, no menos 10 ou no mais 10, ou seja, independentemente de onde estás aqui, há um outro eixo que, se quiseres, é da sabedoria ou da consciência ou da despolarização, não sei, não tenho uma palavra para isto, que tem a ver com como é que tu pensas e como é que tu chegaste à opinião que tens. Porque tu podes ter a opinião, imagina, tu podes ser comunista, mas pá, és comunista porque o teu pai e a tua mãe são comunistas e as pessoas à tua volta disseram-te que ser do lado dos bons era ser comunista, então tens essa opinião. Estás num ponto aqui do eixo de X, mas chegaste às tuas opiniões só por terem mandado e convencido disso. Depois tens exatamente a mesma opinião, ou seja, estás no mesmo ponto X, mas em Y estás num lugar mais elevado onde chegaste ali porque já estiveste a dançar no eixo de X. Já te propositadamente polarizaste em muitas direções. Já pelo menos brincaste... quiseste saber o que é que lá estava, não é? Pelo menos foste procurar, não é? Sim, já estiveste a brincar e chegaste exatamente à mesma conclusão do que a primeira personagem. Tu tens as mesmas opiniões. Certo. Mas não podemos confundir isso com a forma como a pessoa chegou lá, não é? Claro. E a maneira como consegue depois debater isso com o resto do mundo. E então um dos objetivos dos projetos é tentar elevar essa qualidade do diálogo e tentar provocar e questionar. E eu gosto de ser um bocado provocativo às vezes. Tenho uma tendência para provocar mais a cena woke e essas coisas do que qualquer outra. E assumo isso, mas tento sempre fazê-lo de uma maneira que seja para pensar, sabes? Tipo, comparar coisas. Olha, aquilo da betofobia. Sim. Isso, opá, como é óbvio, acho que ninguém no mundo, ou quase ninguém, acha que os betos sofrem assim, sofrem 1/1000 do que sofre, por exemplo, um cigano de discriminação. E não é só agora, não é? Historicamente também. Sim, não é? tipo, mas eu, por exemplo, na faculdade senti um bocadinho fui um bocado discriminado negativamente por ter sotaque e se calhar roupa de beto. Certo. Porque as pessoas é igualzinho, não sofrem tanto, mas é igualzinho porque tem um estereótipo na cabeça de ok, sempre me ensinaram, eu sempre vi nas telenovelas ou uma convenção de qualquer coisa, que as pessoas que se vestem assim e falam assim são snobs ou são arrogantes ou não se querem dar connosco. Tem a mania e tal. Tem a mania. Yeah. E então eu senti na faculdade no início, eu tenho que conquistar estas pessoas. Claro. Que deve ser o que sentia um negro ou um cigano, ou que ainda sentem há muitos anos, percebes? E mais uma vez, eu não estou a dizer que sofrem tanto, nem que é 1/1000 do problema, mas existe. Eu acho que é mais difícil perceber quando falas em betofobia, não é? Mas no fundo estás a falar só de preconceito, não é? Sim. É os preconceitos que as pessoas criam na sua cabeça. E acho que uma das coisas importantes do teu projeto, do Despolariza, é precisamente porque eu acredito que nós vivemos numa altura em que há muitas forças que nos tentam polarizar, não é? Quando, lá está, nunca confundi o teu Despolariza com os extremismos, não é? Mas acho que hoje em dia há efetivamente populistas e extremistas que nos querem polarizar ou para um lado ou para o outro e querem que a gente veja as coisas só numa dimensão, não é? E nesse teu eixo do X sempre cá no zero. Portanto, a tua opinião vai ser esta e não adianta olhar para mais lado nenhum porque é o que nós estamos a dizer. Então, nesse sentido, eu acho que é bastante importante. Sim. E há uma coisa perigosa que é: há pessoas que sabem, imagina que tens esse quadrado então, não é? Que tens um quadrado e que tens aqui a opinião e aqui se calhar a consciência, se quiseres. Há pessoas que sabem que há ali zonas muito concentradas de pessoas facilmente manipuláveis. Certo. E se for preciso, elas não estão ali, mas há ali muito dinheiro. E quem é que são essas pessoas? São as pessoas que são mais facilmente polarizáveis. No outro dia, a semana passada, estou a ler um livro que se chama
Human Compatible, do Stuart Russell, que é sobre desenvolvermos inteligência artificial de forma que não nos mate e que esteja bem alinhada connosco. E li lá uma coisa que nunca pensei que tivéssemos tão mal, porque toda a gente sabe, mas qualquer pessoa que já tenha ouvido alguém falar sobre polarização já sabe que as redes sociais polarizam-nos porque tem um algoritmo, porque o algoritmo só nos mostra ou coisas com as quais concordamos, ou coisas que nos vão indignar e criar uma imagem bicho-papão do outro lado. Mas vai muito mais longe que isso, porque eu já sabia que o machine learning, o AI dos algoritmos das redes sociais, imagina do Facebook, eu já sabia que eles tinham todos os nossos parâmetros de a nossa idade, a nossa cidade onde nascemos, os nossos amigos, os nossos gostos, tudo isso, e que baseavam aquilo que nos mostravam nisso. Mas neste livro li uma coisa que me assustou, que foi: se tu meteres nessa fórmula, imagina, já tem 100 variáveis, metes mais 3 ou 4 que são aquilo que eu te mostrei, que eu te fui mostrando nos últimos tempos, tornou-te uma pessoa mais previsível ou menos previsível. Então o machine learning automaticamente vai perceber que há certos tipos de conteúdo que, se ele te mostrar, vai te transformar como pessoa num cliente mais previsível para clicar em anúncios. Opa, isto é muito mais profundo. É manipulação. Eu vou-te mostrar, tu és a pessoa, tu és o António X, e há aqui um António X asterisco, e que tem comportamentos mais previsíveis que tu, e que por isso, para mim, como empresa, se traduz em dar um menor custo per clique a alguém que esteja a tentar fazer anúncios. Então eu vou-te mostrar conteúdo que te transforme naquele António, meu. E isso polariza. Porquê? Porque o sítio mais previsível é o chapéu Make America Great Again, ou sei lá, o Black Lives Matter, o chapéu Black Lives Matter, estás a perceber? Sim. E isso assustou-me, porque já é assustador o suficiente saberem tudo sobre ti, e isso já é assustador. Agora, o machine learning já saber que há certos tipos de conteúdo que podem levar-te a seres uma pessoa mais previsível, assustou-me. Sim. Por acaso nunca tinha visto isso, mas isso é realmente assustador, sim. E é óbvio, não é? É óbvio que aconteça. Portanto, se pensarmos bem nisso, a AI, não é? Há de ter outros estratos, e o machine learning há de ter outros estratos, e serão precisamente esses, não é? E vai haver já estão. Há coisas que estão a acontecer. Imagina, o Facebook tem uma imagem de quem eu sou e de quem tu és, tipo um boneco, não é? O meu não tem Facebook. Tens Insta. Não tem? Insta tem. A empresa Meta. Sim, Meta. E pronto, agora eu descobri isto porque estava a ler esse livro. Mas há de haver 1000 outras que nós nunca vamos saber, porque se calhar são coisas que nem cabem no nosso cérebro, porque somos mais burros do que a inteligência artificial. Se calhar já perceberam que quem faz A1 a esta hora com este tipo de família costuma olhar para um anúncio qualquer de um lado esquerdo ou do lado direito. E que depois reforça então o anúncio dessa marca, estás a ver? Sim. Estão para lá da nossa compreensão já. Mas isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, não é? Ainda antes das redes sociais, estudar os comportamentos por uma questão de vendas, não é? Para incitar à venda é uma coisa, sei lá, os supermercados estão organizados de determinada forma por causa dos teus padrões de comportamento e pelos sítios onde vais e não sei o quê. E aqui há tempo estava a ler sobre uma empresa que o que quer criar é precisamente isso, ou seja, quer ter sensores nos supermercados para criar as rotas ideais para te fazerem comprar mais, não é? E vão tentar criar as rotas mais eficientes para tu comprares mais, não é? Isso é assustador, mas é o capitalismo em que vivemos, não é? E estamos sempre por aí. O leite e os ovos estão sempre o mais longe da porta nos supermercados. Certo. As coisas que as coisas mais caras estão sempre ao nível dos teus olhos, não é? Eu vou sempre comprar as coisas mais cá em baixo ou mais lá em cima. Sim, isso é verdade. Ao nível dos teus olhos, são sempre os mais caros. Níveis dos olhos têm sempre os produtos mais caros, porque são aqueles que ficam mais rapidamente ao teu alcance e à tua vista, não é? A primeira coisa que tu vês e agarras. Então mais vale fazer de gatas do supermercado todo. Exato, também já foi feito. Mas estás a ver, aí é uma maneira também de nos manipular. Mas acho que no supermercado há outras coisas, acho que podes pagar. Tu como produtor acho que também podes pagar mais ao supermercado para teres mais exposição e etc. Sim, claro, isso também. Mas eles próprios já têm essa. E depois há uma coisa muito gira que não sei se isto faz parte do tema ou não, mas é giro, que se reparares são as associações de produtos.
Ou seja, tu agora, né, tens o teu rebento, vais ao supermercado comprar fraldas e não muito longe estão cervejas. Porque, pá, este gajo vai passar o sábado, o fim de semana em casa com o puto, siga a impingir-lhe umas cervejas para ele levar. Pá, olha, vou levar umas minis, porque já vou ficar em casa, né? Isso acontece para muito. compensar. Sim, sei lá, ao pé das batatas vai estar o ketchup, embora não seja o mesmo corredor. Portanto, são aquelas associações que tu fazes, portanto, esses estudos, né? Já E uma vez existir. reparei que gomas, por causa de quem vai com crianças, deve ser entre os 13 e os 13 ao supermercado, gomas às vezes em sítios completamente aleatórios, assim uma fita de gomas. E a altura da mão deles, não é? Que é para eles chegarem. Sim, que é para qualquer oportunidade pedirem aos pais gomas. Exato. Olá, Churchill. Vocês não estão a ver, mas estamos aqui a ter uma invasão gatídia. O Churchill veio aqui visitar-nos. Há uma coisa que eu gostava de falar contigo, porque cada vez que falo de populismos e extremismos, e quando as pessoas me dizem que eu sou muito pela despolarização, mas depois tenho uma posição mais polarizada em relação a alguns temas, é o paradoxo do Karl Popper, que é o paradoxo da tolerância, que eu acredito em que eu acredito piamente. Ou seja, eu acredito mesmo que se nós formos tolerantes com os intolerantes, um dia os tolerantes acabam-se e só sobram os intolerantes, não é? Como é que tu, no teu despolarizo, ou na tua vida, ou na maneira como vejas as coisas, como é que tu pões as tuas barreiras? Porque eu vi que ainda há pouco tempo fizeste um podcast com um autodenominado racista, não é? Onde é que tu pões as tuas barreiras? Ainda bem que falas de Popper. Olha, isto é mais um vídeo ou mais um post que eu tenho que fazer, porque o paradoxo de Popper é provavelmente o paradoxo que foi mais violado pela internet. Porque as pessoas... Eu próprio partilhei no Facebook em 2015 uma imagem que muita gente partilhou na altura, aquilo ficou viral, que supostamente estava a explicar o paradoxo, mas que está incompleto. Então, o paradoxo, como o mundo quase todo conhece, é: não podemos tolerar os intolerantes, senão os intolerantes acabam com a tolerância toda. Pronto. Isso está incompleto, porque isso sozinho faz com que a palavra intolerante fique totalmente no ar, seja subjetivo. Seja fácil tu apontares quem é o intolerante, não é? Claro que sim. Portanto, eu não te vou tolerar que tu és um intolerante, e acabou-se a conversa. Exatamente, isso acontece todos os dias. Pá, isso aconteceu-me quando eu falei com a Leonor Oliveira. Falámos sobre assuntos mais sensíveis, não é? Sobre transexuais e sobre questões de género. E eu senti que houve algumas pessoas... acho que uma pessoa intersexo, mas outras não sei como é que se identificam, que foram bastante agressivos a falar comigo, mas não é só comigo, eles, a partir do momento em que tu tens liberdade para definir o que é intolerante e tens esta ferramenta que é aquilo que tu achas que é o paradoxo de Popper, tu sentes-te intelectualmente, aliás, filosoficamente justificadíssimo em seres intolerante, com ideias por tu as achares intolerantes. E então o que é que diz no resto desse... Isso é de um livro do Popper, e essa parte até é um rodapézito, nem sequer é um tema central desse livro. Depois, mais tarde, o John Rawls desenvolveu sobre essa ideia, e eu até gosto mais da forma como o John Rawls descreveu o paradoxo. Mas o que o Popper já dizia é que tens que haver um sinal claro de incitação à violência ou um mal objetivo quantificável que uma grande parte da população concorde que seja um mal objetivo e quantificável. E nunca vai haver, não é? Nunca vai haver, mas pelo menos acrescentar isto pelo menos evita que eu... se tu disseres a palavra banana ao meu lado, eu te chamo intolerante e que peço às pessoas para te cancelar, porque pelo menos já sei que não, eu só posso usar este paradoxo quando há assim umas condições específicas. Mas quer dizer, a partir do momento, sei lá, eu acho que a partir do momento em que alguém deliberadamente não respeita as liberdades dos outros ou põe os outros em xeque pela sua cor, pela sua raça, pela sua religião e etc., eu diria que é um intolerante, não é? Eu também. É porque, ou seja, principalmente pelo deliberadamente, porque se for sem querer, sim, já não há, embora exista uma pessoa que fique magoada,
já não há uma má intenção. Ou Claro. seja, não é? Imagina que tens uma pessoa, sei lá, uma pessoa com 70 anos que não vive na mesma bolha de internet que nós, vive noutra cultura praticamente. Pá, imagina que ela diz: olha para estes aqui, para aqui a judiar, porque estavam a conversar, a dizer segredos. Pá, há uma pessoa, e se tu és judeu, eu sou um 8º judeu, por isso posso ficar ofendido, tenho direito a ficar ofendido com isso. Eu vi logo pelo nariz. Não sei se sou um 8º ou um 16º, na verdade, mas eu imagina que eu era então 100% judeu e ouvi essa pessoa a dizer isso. Pá, eu posso ficar logo irritado e querer cancelá-lo não é? E intolerá-lo, ou então posso pensar: pá, pronto, eu nem sequer sabe o que está a dizer, posso decidir depois dizer: olha, anda cá. Exato. Pá, sabes que essa palavra quer dizer isto? Mas sabes que o que eu acho é que o problema normalmente está precisamente aí, é que nós nunca paramos. Lá está, estamos tão polarizados, nunca paramos para falar das coisas ou do que aconteceu, ou pá, olha, eu senti-me assim quando disseste isto, não é? Ou aquilo que tu me disseste fez-me pensar não sei o quê, pá, não uses essa palavra pelo menos ao pé de mim porque remete a não sei o quê, não é? E acho que hoje em dia não há isso, não é? É alguém que diz alguma coisa, há outro que fica todo irritado, normalmente isto tudo em contexto rede social, começam aos gritos, são os heróis de ecrã, não é? Porque são pessoas que normalmente, se estiverem pessoalmente contigo, não te vão dizer nada, não é? Não vão ser capazes de dizer nada. Até podem não gostar de ti, podem não gostar do que tu fazes e não sei o que é, mas vêm-te na rua e tipo escondem-se. E quando estão atrás de um ecrã vão-te atacando. E não há conversa, não é? Eu acho que eu sempre vi o Despolariza um bocadinho assim, não é? Tipo, eu parei de dizer deficiente. Comecei a dizer pessoa com deficiência quando entrevistei a Catarina Oliveira. Catarina? A Catarina Oliveira? Sim, Catarina Oliveira, espécie rara sobre rodas. Um beijinho, Catarina. Porque apercebi-me que realmente toda a minha vida, eu e os meus amigos e toda a gente dizíamos: fogo, que ainda deficiente, estás a ver? Foi, tipo, todos os dias. Sim. Então é uma palavra que, se tiver uma pessoa com deficiência à minha frente, eu próprio já sinto a palavra como sendo uma cena insultuosa, então tenho esse cuidado. Uma vez ensinaram-me um truque bom, que foi em caso de... Ou seja, estamos num período particularmente sensível em termos de palavras e de tratar os outros, e em caso de dúvida começassem por pessoa. Não. Pessoa de raça negra, pessoa com deficiência, pessoa intersexo, pessoa... Estás a ver? E acho que é uma estratégia, uma ferramenta que ajuda quando estamos em contextos um bocadinho mais sensíveis, porque efetivamente acontece. As pessoas hoje em dia tinha que pensar mais sobre isso. Parece um bocado distópico ao mesmo tempo. Não, mas é uma ferramenta de uso rápido, não é? Portanto, tipo, se for para usar rápido, não sei bem como é que eu vou tratar agora, como é que eu vou falar, sim. Pessoa, qualquer coisa, não é? E assim ficamos sempre mais ou menos salvaguardados. Sim, em podcasts e assim. Porque as pessoas hoje em dia... a Associação lá daqui há umas semanas fez uma talk em que foi o Ricardo Araújo Pereira, foi o João Miguel Tavares e foi uma deputada do PS que foi a Isabel Moreira. Obrigado, Maria Helena. E a Isabel, foi muito interessante porque a Isabel Moreira foi responsável por propor várias leis para a tolerância mais da comunidade LGBT e etc. E contou que uma vez, numa discussão qualquer na internet ou com alguém, não sei o quê, a pessoa chamou-lhe histérica. E ela respondeu: sabe como é que é isto de ter ovários? E o outro diz: você é uma como é que foi? Machista? Tipo machista, não é? Você tipo, não respeita, porque há mulheres que não é? Há mulheres que não têm ovários, portanto você é transfóbica ou não sei o quê, estás a ver? E uma pessoa que se calhar passa grande parte do seu tempo a apoiar aquela comunidade e não sei o quê, portanto estamos numa altura um bocado complicada, não é? E não se pode dizer nada, é tudo muito sensível. Mas eu ia falar do Ricardo Araújo Pereira porque uma vez ouvi-o a dizer acho que foi no Profectus podcast, a falar de isto de, imagina, eu agora tentar dizer pessoa com deficiência. Principalmente se estiver com pessoas com deficiência à minha beira. Se não tiver, se calhar continua a ser deficiente, não sei. Mas ele diz, e com alguma razão, que nós às vezes transformamos as palavras. Ele dá o exemplo de velho, idoso e pessoa de terceira idade. Eu não sei a ordem. Sim. Mas antigamente, imagina, dizia-se idoso, e depois idoso ficou com uma conotação má, porque significa um estado de vida onde efetivamente
a maior parte das pessoas não deseja estar, não é? Eu acho que é um facto objetivo. Certo. Todos nós, espero chegar a idoso e tenho a certeza, pá, que também vou curtir e vou tirar melhor proveito disso, mas efetivamente tem uma conotação, não é negativa, mas pá, muitas pessoas associam a, se calhar, fragilidade ou confusão, qualquer coisa. Então que, opá, não se deve dizer, porque a palavra ganhou esse peso negativo, então mudou-se, imagina, para a pessoa de terceira idade. Depois, passado alguns anos, essa palavra também ganhou isso. Mesmo contexto. Então é um jogo que não acaba, não é? Certo. Mas, mesmo que seja para sempre, pá, se calhar se fores trocando, estás a... Sim, vais suavizando, não é? Estás a suavizar. Há ali uns anos em que aquilo até é pomposo, não é? Não, Sim. eu não sou idoso, eu sou uma pessoa de terceira idade. Por isso eu percebo o que o Ricardo está a dizer e faz todo sentido. Não estás a... Se calhar o melhor seria as pessoas não quererem tanto policiar as palavras, mas mesmo que vá mudando sempre, pá, isto é perigoso, mudar a linguagem, não é? Tem que ser totalmente voluntariado e voluntário e caridoso de ambos os lados, mas olha, isso é outro que um dia quero fazer também um vídeo ou um post sobre liberdade de expressão, porque acho que tem que haver generosidade dos dois lados. É aquilo que eu estava a dizer de ser um judeu e alguém dizer judiar ao meu lado. Tem que haver uma generosidade também de nunca, tipo, não fazeres questão de berrar sempre que és pisado. Imagina que estás a dançar com alguém. E não é só, e percebes se foste realmente pisado, não é? Porque aqui o problema é a intenção. Se calhar não foste pisado, se calhar foi só uma coisa natural. O Ricardo, do que estavas a falar do velho, idoso e não sei o quê, deu um exemplo perfeito nesta conferência, que tinha a ver com os contínuos. Sim, ele também fala desse exemplo lá. Sim. E que dizem, pá, contínuo ou auxiliar da ação educativa. Independentemente do nome, as pessoas demoram 120 anos a chegar ao topo da carreira. Portanto, se calhar o problema é esse, não é o nome que lhe chamamos, não é? E portanto, isso foi uma. E outra que achei muito giro foi de uma pessoa qualquer que postou no Facebook que foi a um bar, foi a um bar e pediu um gin. E o barman disse: olha, nós temos gin, mas não é cá com essas mariquices, é um gin normal. E ele respondeu: você está-me a ofender que eu sou maricas. E não era, nem era maricas, era temos gins, mas não é cá com paneleirices. E ele disse: não está-me a ofender porque eu sou paneleiro. E o Ricardo dizia: e eu tenho pena que a conversa tenha parado aí, podiam continuar, não é? Porque ele podia dizer: olha, calha bem, agora preciso de uma panela. E portanto, se cada um fosse dando sim. não é? Se cada um fosse dando um significado diferente à palavra, a conversa nunca mais acabava. Eu acho que a questão é aí, não é? Tu perceberes que alguém dizer temos gin, mas sem mariquices, não quer dizer que te esteja a atingir, ou que, não é? Epá, eu acho que isso aí é que fica mesmo difícil, não é? Conversar. Mas há uma coisa que acho que há uma maneira imagina, há uma maneira de convencer as pessoas que são mais a favor de fragilidade em relação às palavras a vir um bocadinho na nossa direção, que parece-me que somos os dois mais a favor de haver mais generosidade, se calhar, e menos policiamento, não é? Generosidade mútua dos dois lados, que é, pensa no seguinte: nós quando pensamos na sociedade no futuro é uma coisa assim um bocado política e abstrata, mas se pensares no teu filho, que tipo de filho é que tu preferias ter? Um filho que é muito resiliente a palavras e que só assim as pessoas mesmo mais próximas dele que conseguem magoá-lo com palavras, ou um filho que se sente magoado e mal por qualquer palavra vinda de qualquer pessoa, de qualquer sítio na internet, de qualquer forma? Tu vais querer ter o filho mais resiliente, mais forte, claro, não é? Porque vai ser uma pessoa mais feliz e vai ser mais funcional. E então quando estamos a ter estas conversas de empatia e de cuidado com os outros, sim, devemos ter muita empatia, muito cuidado, mas não nos podemos esquecer em que direção é que queremos olhar como sociedade. Eu acho que não é de estarmos todos atentos às palavras de cada um específicas. Eu acho que é termos um cuidado normal, funcional, com não magoar os outros, não é? Isso é simpatia. Porque é que nós valorizamos? E aquela pessoa é simpática. Isso quer dizer, olha, aquela pessoa faz as pessoas à volta dele sentirem coisas agradáveis. É isso. Nós naturalmente gostamos da simpatia, nós não gostamos de magoar os outros, não é? Há uma minoria muito pequenina que realmente quer magoar. E então acho que temos de apontar na sociedade a tornar as pessoas resilientes. Mas eu acho que o problema se calhar é esse, e é sobre isso que eu me ponho às vezes a pensar. É que se calhar não é uma minoria assim tão pequena. Quando falamos em magoar os outros, não é uma minoria tão pequena. Porque se as pessoas tiverem preconceito, não é? com sei lá,
com a comunidade LGBT, com pessoas de raça negra, com ciganos, com não sei o quê, não é? Se calhar essas pessoas efetivamente não são muito preocupadas em ser simpáticas e em tratarem bem essas pessoas. Eu acho que o problema está precisamente aqui e acho que depois é isso que gera todos estes movimentos de apoio, não é? Sim, tens razão. Há uma parte de ignorância que também se tem de resolver. Há uma parte muito grande da ignorância, não é? E eu acho que uma das coisas que me chateia imenso é... E costumo muito a perceber isto, e foi uma ideia que eu tive que ir desconstruindo também. É, por exemplo, quando há aquelas marchas no dia do Pride, por exemplo, não é? E me vem malta dizer, então e não há uma marcha para os heterossexuais? Não é? Isso é uma coisa que sempre me fez uma confusão, tipo, porque isso, lá está, isso não é despolarizar coisa nenhuma, isso é tipo, sim, quando é que tu sofreste enquanto heterossexual aquilo que estas pessoas sofreram a infância toda, a adolescência toda e pessoas antes delas sofreram também, quer dizer, não há comparação possível, não é? Quando queremos comparar, quando se fala às vezes do muito que se tem falado dos direitos das mulheres e nos esquecemos que hoje em dia as mulheres ainda não têm os mesmos direitos que um homem, percebes? Então eu acho que... Mas quais direitos é que ainda não têm? As mulheres? Sim. Eu acho que ainda hoje em dia o salário, por exemplo, das mulheres é mais baixo que o salário dos homens. Ok, mas isso não é um direito, não é? Isso não, é uma consequência cultural. E estamos a falar em Portugal, não é? Porque há países onde efetivamente não têm os mesmos direitos que o homem. Sim. Há países onde parece que estamos como parece não, que estamos mesmo a regredir, não é? E portanto, ou seja, onde é que eu quero chegar? Ainda é uma luta, não é? E, portanto, eu acho que era importante as pessoas perceberem que esta luta existe e que as pessoas dizerem temos que apoiar as causas LGBT, não quer dizer que agora ninguém mais vai ser heterossexual, não é? São coisas completamente diferentes. E acho que é uma discussão interessante, porque acho que ainda há muito desconhecimento sobre isso, não é? Por exemplo, os casais homossexuais poderem adotar. Há imensa gente que é contra, porque as crianças nascem sem um exemplo de um pai e de uma mãe. E eu acho que dentro sendo um leigo da filosofia barata, a melhor maneira que eu descobri para explicar às pessoas isto foi: todos os homossexuais são filhos de pais hetero. E mesmo assim são homossexuais. Portanto, o facto de um filho... E que para eles quer dizer que correu mal? Para essas pessoas quer dizer que correu mal? Não, quer dizer que o facto de uma criança nascer com um casal homossexual não quer dizer que vá ser homossexual também. Sim. Mas aí eu não conheço a literatura científica nesse domínio, mas imagina que se descobria que efetivamente... dois homens era melhor para uma criança. Imagina que uma criança crescer com dois homens ou duas mulheres era cientificamente melhor para ele do que com um homem ou uma mulher. E havia uma criança que precisava de ser adotada e havia muitos tipos de casal. Tu achas que devia ir tendencialmente para os pais onde cientificamente é mais provável a criança ter uma vida boa e emocionalmente equilibrada, ou o que fosse que a ciência dissesse? Olha, acho que... Porque esse é o argumento de muita gente, que há muita gente que não é homofóbica, mas que diz, e eu, atenção, repito, não conheço a literatura científica, mas diz que com um homem e com uma mulher a criança vai se sentir mais normal e vai se sentir XYZ, não sei. E que então não é por homofobia, é só como há uma criança para cada, imagina, 1000 casais... que tem que se escolher, tal como se escolhe, olha-se para a conta bancária, olha-se para outras coisas, que não é assim tão descabido como isso. Olha para aí. Atenção, isto não é a minha opinião, só estou a replicar. Certo, eu tenho dificuldade em perceber como é que cientificamente se prova uma coisa dessas. Sim, eu também não. No meu entender, não devia fazer parte da equação. São dois homens ou são duas mulheres. Portanto, mantinham-se os critérios abertos para toda a gente, não é? A capacidade que têm para dar estabilidade à criança, sem antecedentes ou se não têm, são pessoas, não é, de valor. Portanto, eu mantinha os critérios e acho que não... Nem sequer abria. Sim, se é um homem e uma mulher, se são duas mulheres. Até porque mesmo que seja 0,001% melhor para a criança, imagina ter um pai e uma mãe, há muitos pais e mães que são altamente disfuncionais, claro, e são péssimos, bêbados e drogados e não sei o quê. Porrada em casa. Por isso mesmo que fosse verdade, que porcentagem aqui é, não é? É muito difícil provar, não é? É muito mais importante, com certeza,
dar amor e dar tempo e brincar com a criança e não espetar-lhe ecrãs na cara o dia todo, não é? Há muitas coisas muito mais importantes. Eu até acho que nessas alturas devia-se fazer como algumas empresas já defendem para empregos e etc. Ou seja, devia ser tipo anonimizado, sabes? Casal. Anónimo? Tipo anonimizado quase. Casal, esta pessoa tem estes rendimentos, faz isto da vida, tem este trabalho, não sei o quê. Outra pessoa, e portanto nem sequer sabemos se é uma Maria e uma Joana, se é uma Maria e um António. E perguntar à criança: olha, tens aqui esta hipótese, tens 2 pais ou tens um pai e uma mãe? Achas que a criança tem... Mas tem capacidade para escolher o género. Primeiro tem da idade, não é? Estou a brincar. Isso vai ter lá, isso vai ser só quando for maior, não é? Ainda não pode, enquanto criança, escolher o género. Mas já pode dizer que ir à casa bem das meninas. Não. Não? Não, porquê? Achei que tinha saído agora essa lei. Não, saiu a lei foi de não haver casas de banho das meninas, nem dos meninos. Ou escolherem que querem ir à casa de banho das meninas. Estão-me ali a indicar que eu tenho razão. O ponto, o teleponto. Sim. O teleponto indica que tens razão. Bem, mas estamos a falar de isso é um tema difícil. Isso é um tema difícil. Da parte das crianças e das escolhas, que é um tema muito difícil. Até porque entra tudo o que tivemos a falar até agora. Entra a polarização, entram as redes sociais, entram as modas, não é? E então. Mas já sei que estavas a falar da marcha e das pessoas dos heterossexuais dizerem: e não há uma marcha para nós. Exato. No outro dia estava a falar com um amigo homossexual e estávamos a falar sobre isso. E os dois estávamos a conversar, a imagina que estão umas pessoas, lá está, mais velhas e que ainda são um bocado homofóbicas por ignorância, não por maldade, sentadas num café e passa a marcha, digamos assim. É muito mais provável eles crescerem no sentido de aceitar a homossexualidade e outras formas de vivenciar o género, ou quer que seja, se não forem tão chocados. Ou seja, imagina que eles por acaso estão sentados nessa mesa e passam 2 pessoas, um vestido de vampiro preto e cabedal e outro vestido de Shrek, não sei, e põem-se tipo na cara deles a dar assim linguados com a língua de fora. Estou a exagerar de propósito. Estou a exagerar muito. Não, estou a exagerar para se perceber, tipo, isso não vai tornar aquelas pessoas menos homofóbicas, vai tornar mais homofóbicas. Certo. Por isso eu acho que a marcha, a Pride, devia se focar muito mais em convidar toda a gente, sabes? Eu sei que já esse é parcialmente o objetivo, mas e cada vez mais, não é? E cada vez mais há pessoas. Mas acho que às vezes há uma tentação, e eu próprio já senti essa tentação noutras coisas da minha vida, e acho que é uma tentação que existe, que é de em inglês rub it in their face, sabes? Tipo, e não é uma boa técnica. Mas também acho cada vez menos. É? Não achas? Eu acho pelo menos. Eu também acho cada vez menos, mas estava a falar com esse amigo homossexual e ele estava a dizer precisamente isso. Por isso... Mas sabes que eu acho que é daquelas batalhas que... Eu acho que a nossa dificuldade hoje em dia é que há muitas batalhas que nós temos que travar hoje, mas são só para daqui a 2 ou 3 ou 4 gerações. Ou seja, essas pessoas, independentemente de haver marcha à frente dela ou não haver marcha à frente dela, já não vão mudar de opinião. Já cresceram, já viveram uma vida inteira com aquelas crenças, já não vão mudar, não é? Portanto, eu acho que a nossa batalha agora é nós, quando formos os velhotes do café, não ficarmos chocados com isso, é os nossos filhos saberem conviver com isso melhor do que nós soubemos conviver quando éramos miúdos. Eu acho que nós estamos um bocadinho naquela... Mas eu não acho fixe uma criança ver isso. O quê? Não acho fixe uma criança sentada num café ter assim 2 pessoas a dar, não interessa se são 2 homens ou homem ou mulher, dar assim um linguado super mas gráfico à frente deles. Mas também não é preciso, não é? Sim, não é preciso. Mas se calhar lá está. Eu acho que quando for mais velho vou continuar a achar que isso não é desejável para todas as gerações abaixo. Mas acho que as coisas já... Repara, até que ponto... É que esse beijo hipotético, esse linguadão hipotético, aconteceu porque as pessoas tiveram retraídas tanto tempo que dizem agora estou na rua e vou dar um beijo ao meu namorado. Exato, não é? acho que se esse linguadão acontecesse, nasceria daí. Que é um bocadinho de raiva, não é? Sim, agora posso. Sim. Não é? Agora posso. Portanto, esfregar na cara. Quanto mais as coisas forem aceites, acho que menos vai haver essa necessidade e essa. E sei lá, eu se calhar se pensar no Pride daqui a 20 e tal anos, acho que vai ser uma coisa muito mais comunitária, muito mais para toda a gente e muito mais pelo amor e pela amizade, sabes?
pá, e falando disto, mete muita confusão aquela malta que fala mal quando vê tipo as bandeiras LGBT, seja onde for, não é? Há malta que fica irritada. Porquê que a malta fica irritada com a bandeira LGBT? Pá, Com a bandeira, já não estou a falar de linguadão, não é? Com a bandeira. Não, mas imagina, se eu vir uma marca que nunca, imagina no Twitter, uma marca que nunca nunca fez ativismo por nada e que se calhar tem uma fábrica de quase escravatura na Ásia, estás a ver? Não tem preocupação com nada, mas põe no dia do planeta uma coisa, um símbolo verde, no dia da Ucrânia a bandeira da Ucrânia e no dia da marcha gay a bandeira LGBT, oportunismo, é? Aquilo vai me irritar, sim, claro. Mas não é pela bandeira, sim, é pela instrumentalização daquilo, sabes? Sim, mas há muita gente, se reparares, há muitos comentários que são feitos quando essas coisas acontecem e não vão a esse nível de profundidade que tu dizes, claro, que é o instrumentalismo. Mas tu, ao pensares nisso dessa maneira, também já estás a olhar para a bandeira como uma coisa positiva. Como pôr o símbolo da terra é uma coisa positiva, porque é o dia da terra, não é? Já não estás a olhar para a bandeira como uma coisa má. Agora, há muitos comentários de pessoas que dizem assim: mas agora vocês também têm que se meter nisto, não é? Mas agora porque é que andam com esta. Percebes? E é uma coisa que me irrita, porque se calhar é se calhar um dos poucos símbolos que sempre foi símbolo de amor, nunca foi um símbolo de ódio. Não é? E por exemplo, quando o PCP fez 100 anos, houve gente que se mandou ao ar, eu conheço alguns de perto, porque tínhamos bandeiras comunistas espalhadas no Porto e em Lisboa, não é? E a gente pensa assim: epá, quando vem aquela malta que sofreu com o tempo da União Soviética e vê, vê a cidade cheia deste símbolo que para eles é um símbolo de ódio, não é? Eu escrevi sobre isso, sim. Escreveste sim, exatamente. E fizeste o exercício de ser ao contrário. Exatamente. Aquela não é? Aquilo é uma bandeira que sempre foi uma bandeira, sempre foi um símbolo de amor, de integração e não sei o que, percebes? Por isso é que eu não percebo como é que há tanta. Não sei, acho que é ódio, percebes? Acho que é isso que nos deve preocupar. Não é só a aceitação, não é só. Ou melhor, acho que antes de normalizar, ainda temos que pacificar, porque há muito ódio contra a liberdade dos outros. É uma coisa que eu não percebo. Pois, pá, não sei se vem de medo, de ignorância, de insegurança, de às vezes homossexualidade reprimida. Pois, isso é um não problema. É? Pode ser muita coisa. Isso é um problema. É verdade. E bom, e novos projetos? O que é que tens em mente? O que é que andas a fazer? Ando a pensar que devia escrever um livro. Boa. Eu comecei a escrever um livro de um romance em inglês quando estava a fazer essa viagem. E depois durante o ano de 2017 escrevi, acabei. Tenho uma primeira versão, mas assim, ainda só quase ideias, mas é assim um bom calhamaço, dá 4. E depois aquilo meio que, não sei, desapareceu da minha vida, mas está ali para um dia eu acabar. E depois com o blog, eu parei de escrever no blog porque pensei, pronto, isto tem que ser um livro. Estou a perceber que isto tem que ser um livro. Mas depois, como Despolariza é praticamente voluntariado, e eu já tinha o meu voluntariado de Kolkata Relief e tenho mais as outras coisas todas da minha vida, mais a minha mulher, mais o meu filho. Mas tens os patronos, não é? Agora tenho os patronos. Podes fazer publicidade, porque isto é um canal muito visto no YouTube. Agora tenho os patronos. Não, mas já pensei fazer isso, já pensei se calhar, e vai ser uma boa forma de pressão eu virar-me para os patronos, que agora são mais de 100 já. Boa. E dizer... olha, se eu agora parar, imagina, não sei se vai ser agora ou daqui a 1 ano ou 2 anos, não é? Ou quando fizer 100 episódios, mas acho que vai haver um momento em que eu vou dizer: olha, pessoal, obrigado, pá, seria na boa eu agora, durante 6 meses ou 1 ano, dedicar-me só a escrever um livro sobre estas coisas. Se calhar vai acontecer. Acho que quando o meu filho entrar para o creche, a minha vida vai ficar mais organizada. Falta muito? Não, vai ser em setembro. Então já está quase. Sim, tem que pensar. O verão. Mas pá, se calhar eu consigo continuar a mesmo a fazer o podcast. É uma questão de... Também, lá está, o Kolkata Relief. Agora, em princípio, vou começar a procurar alguém para me substituir como diretor e eu apenas ser... board o único membro do board member, que vai vendo, não é? Vai tendo em cima, mas sem estar nas coisas do dia a dia, para ver se também ganho tempo. Pá, porque é muito voluntariado. Porque o próprio Despolariza já tem estes mecenas todos, mas ainda não está perto sequer de pagar aquilo que eu acho que o meu tempo vale, mais o estudo e mais isso tudo.
Mas devemos chegar lá. E convidados novos? Já tens ou ainda é segredo? Tenho, não quero dizer. Sabes porquê? Porque há muitos convidados, tenho muitos sims, tenho muitas respostas afirmativas de nomes bastante grandes, mas que às vezes demoram um ano a marcar. Ou já me aconteceu um convidado muito, muito grande estar marcado e dizer que sim, e depois ter que ser cancelado à última hora, e depois acabou, e acho que agora nunca mais vai acontecer. Por isso prefiro não dizer nada, mas vêm grandes convidados. Achas que é isto é bom, que entra um bocadinho no ponto do centralismo. Achas que há um problema por gravares no Porto? Ou seja, se gravasses em Lisboa... Gigante, não é? Gigante. Tu és de Chaves, não é? Sim. Com que idade é que vieste para cá? Eu para Lisboa vim Sim. com 26, mas fui para o Porto com 17. Ok. Ou seja, Como é que é o Porto sotaque de Chaves? O sotaque de Chaves é assim. Assim? Não é assim, é Viseu. Não, mas lemos as letras todas e juntamos os Os e os olhos e as aulas. Os meus amigos. Os meus amigos. Ok. Gigante. E é muito engraçado porque os lisboetas, eu ia dizer vocês os lisboetas, mas Não. tu não és, mas não tenho noção do quão centralistas são, porque muitas vezes eu convido pessoas e ficam tipo completamente chocadas de eu não gravar também em Lisboa. Pois é verdade. Completamente chocadas. É verdade. E eu tentei explicar isso, lá está, como eu tenho esse passado, não é? Nasci em Chaves, depois morei no Porto 10 anos e estou em Lisboa há outros tantos. As pessoas não entendem que o simples facto de no Jornal Nacional, no telejornal, a grande parte das notícias serem o metro de Lisboa, não sei o quê, na segunda circular, não sei o que mais. E as pessoas quando estão em Chaves ou quando estão no Porto dizem, eu não quero saber. Eu não quero saber o que é que se passa na segunda circular, não é? Ou falam da Feira do Livro e não dizem Feira do Livro de Lisboa. Exato. Vai estar na Feira do Livro. Exatamente. Acho que é isso. Há um bocadinho isso. E um lisboeta, alfacinha, Mouro, como quiseres, no outro dia disse-me que ele e os amigos, quando pensam na palavra Portugal, imaginam Lisboa. Sim, certo. Tipo, é a primeira coisa que lhes vem à cabeça. E se calhar nós que não somos de Lisboa, quando dizem a palavra Portugal, imaginamos tudo. Eu penso no mapa, claro. Pois, imaginas tudo. Eu não sei até que ponto esta pessoa e os amigos são representativos, mas para mim fez sentido, porque tu, como não és da grande capital do telejornal, quando pensas em Portugal, pensas também naquilo que aparece no telejornal de Portugal. Claro. Se fores daqui e é tudo sobre aqui, Portugal é aqui. Se as tuas origens são aqui, sempre viveste cá, não é? Sim. Acabas por perder um bocadinho a noção do resto do país. Eu não tenho dúvidas que se o meu estúdio fosse em Lisboa, já teria muitos mais nomes grandes já gravados e provavelmente o dobro de seguidores. Mas eu tenho já me pediram para fazer remoto, mas eu não gosto de presencial. E então também é uma decisão minha. Não tenho pressa, sabes? Não estou a fazer isto por dinheiro, isto é praticamente voluntariado. É o meu Ikigai. Sabes o que é o Ikigai? Não. O Ikigai é um diagrama de Venn super conhecido também, que tem aquilo em que tu és bom, aquilo que tu achas que a sociedade precisa, aquilo que se calhar te pode trazer dinheiro e mais um qualquer, que agora não me estou a lembrar. Pronto, acho que o Despolariza é o meu Ikigai. É aquela coisa que há qualquer coisa que tu tens nos teus genes e na tua história e em tudo o que te aconteceu que tu consegues fazer, que és 100% tu e que mais ninguém conseguia fazer da mesma maneira que tu. Eu acho que o Despolariza é a minha cena disso, mais do que o Kolkata. Até. Então vai ser difícil parar, não é? Sim, vai ser difícil parar. Acho que pode evoluir, pode ser uma coisa que eu no futuro tenha muito menos tempo para ela, pode ser uma coisa que se torne full-time job e com uma equipa de 20 pessoas, mas acho que sim, acho que vai estar sempre presente. Fixe, ainda bem que estamos à espera disso. Tomás, foi um gosto enorme. Foi ótimo. Quanto tempo foi? Muito obrigado. Não sei, deve ter sido para aí 1h20. Boa. 1h20. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. E vemo-nos por aí. Sim. Obrigado. Graças. Obrigado a todos.